Essa mensagem aqui, rapaz, é uma mensagem muito boa. Principalmente, sobretudo, se você está passando por alguma crise aí, algum sofrimento, está desanimado. Quem tiver desanimado aí, levanta a mão. Levanta não, senão todo mundo vai ficar sabendo. Está desanimado? Não, está animado. É isso aí. Agora, quem está atravessando por algum sofrimento na vida e tem hora que você fala assim, oh Deus, isso não vai acabar nunca mais. Tem alguém passando por uma dessa aqui? Tirando o pastor? Sempre há um, né? Os sofrimentos, eles aparecem na nossa vida e às vezes nós desanimamos. E é fato. Eu digo isso porque eu sinto isso na pele. De vez em quando eu desanimo. E hoje eu quero falar sobre isso. A palavra de Deus hoje nos diz o seguinte: não devemos desperdiçar os sofrimentos da vida. Se você estiver sofrendo agora, não desperdice esse sofrimento. E para falarmos sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 18. Não desperdice os sofrimentos da vida. Não faça de conta que ele não existe. É um sofrimento? É. Está doendo? Tá, mas não desperdice isso. Não jogue fora isso. Romanos, capítulo 8, verso de número 18. Olha só aí, vamos juntos? Eu vou rápido para terminar cedo. Então, à meia-noite, a gente termina aqui. Bora para a palavra de Deus. A versão que eu estou usando hoje, vocês estão acostumados que eu utilizo sempre Almeida Revista Atualizada. Hoje eu estou usando a NVI, ok? Então, talvez você que está acostumado aí com o pastor vai querer ir já na sua revista atualizada. Hoje é a NVI. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Senhor, essa é a tua palavra. Pedimos que pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor nos oriente nessa noite. Peço que pela tua graça e misericórdia, o Senhor me ajude, pelo poder do teu Espírito Santo, a expor a tua palavra com fidelidade e dentro daquilo que tu queres, ó Deus, que eu transmita ao teu povo e que eu aprenda também do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos voltando aqui devagar com a exposição do livro de Romanos. Estamos começando de novo a nossa série lá em Romanos. Nos versos 14 a 25 do capítulo anterior, né? Minha voz foi embora. Vou trazer um copinho de água, por favor, para o pastor, que hoje eu estou zoado, hein, gente? Algo de errado não está certo. Deixa eu só recuperar a voz aqui, a gente volta.
E olha que eu nem tive refluxo essa noite. Obrigado. Bora lá. Vamos lá. Acho que agora vai. Então nós estamos caminhando na nossa exposição bíblica e chegamos agora no capítulo de número 8. Nos versos 14 a 25 do capítulo anterior, o apóstolo Paulo tinha falado sobre uma guerra entre viver a prática do certo e do errado. E em face da constatação, o apóstolo Paulo é como se ele tivesse dado um grito lá, e nós falamos disso hoje na EBD, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o capítulo 8 parece que ele traz uma resposta a esse brado, né? Parece que no capítulo anterior, Paulo faz a gente perceber a nossa fragilidade com relação à resistência ao pecado. Mas no capítulo 8, Paulo vai mostrar que há socorro mesmo para nós pecadores. Então, se no 7 nós ficamos com a impressão de que estamos de fato sofrendo demasiadamente por conta do pecado que nos aflige, é uma luta, uma guerra da carne contra o espírito, no 8 Paulo vai dizer que há um socorro para nós. Há socorro principalmente para nós, porque somos pecadores. Paulo mostra dos versos 1 ao 17 que aqueles que estão em Cristo encontram esse socorro, encontram essa paz, né? Agora, por que é tão importante sabermos que há socorro para nós que está em Cristo? Por um simples motivo, porque todos nós sofremos. E quando sofremos, nós esquecemos de quem somos e de quem pertencemos. Verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta é uma das regras que nós não podemos esquecer, mas no meio do sofrimento nós esquecemos. Verso 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Olha só, somos filhos, pertencemos a este Deus, mas recebemos também a notificação de que também sofremos com Ele. Para que, e aí tem um propósito, para que também participemos da sua glória. Paulo quer que todos nós saibamos que enfrentaremos sofrimentos na caminhada. Essa é a regra. Mas mesmo enfrentando sofrimento, precisamos manter a nossa esperança. O sofrimento do presente anuncia uma glória que está por vir. E talvez eu e você tenha entrado aqui nessa igreja hoje, nesse templo, quase desfalecendo diante dos sofrimentos da vida, das dificuldades que têm se levantado. Pode ser que a frase que mais se encaixe no seu dia a dia hoje seja aquela daquele poeta, né? Dias de luta, de novo. Tem gente que fala dias de luta, dias de glória. Mas talvez hoje você que está nos acompanhando e os que aqui estão, esteja dizendo dias de luta e dias de luta novamente. Talvez. E pode ser que você não esteja entendendo nada do que vem acontecendo com você nos últimos dias, nos últimos meses ou nos últimos anos. Eu conheço gente que sofre sistematicamente nos últimos anos. Uma luta, um sofrimento pesado. E pode ser que muitas perguntas tenham brotado no seu coração no decorrer desse tempo, no meio dessas crises, no meio dessas dificuldades. E estas dúvidas podem ter ferido o seu coração a respeito do cuidado que Deus tem com você. Porque chegamos a ponto de, em algum momento do sofrimento, achar que Deus nos abandonou.
Ora, por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que Deus virou-se contra mim. E talvez você esteja hoje atravessando um momento desse, um momento de dúvida. Alguns chegam à dúvida de, será que eu sou filho de Deus? Porque se eu sou filho, por que eu sofro tanto? Se Deus me ama, por que eu sofro? Se Deus disse que, sendo eu filho, eu participo das bênçãos dele, por que eu sofro tanto? E se assim você estiver pensando, você está no lugar certo hoje, você está ouvindo a mensagem certa. Porque o texto de hoje ele vai nos ensinar algumas lições sobre o porquê sofremos. Dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos elencar aqui algumas lições. Eu vou tentar, de maneira prática, trazer aí algumas lições desse texto para nós. E a primeira delas está aí no verso de número 18. Mantenha a sua Bíblia aberta, e nós já vamos para a primeira lição de porquê nós sofremos. Em primeiro lugar, o sofrimento, ele é um fato na vida do crente. Então, se você quiser crer em Cristo para parar de sofrer, eu quero convidar você a pegar outro caminho. Quem aqui já recebeu um panfletinho? Eu não vou falar a denominação, mas tem uma denominação aí que entrega os panfletinhos escrito assim: pare de sofrer. Aceite Jesus e pare de sofrer. Não. A única garantia que nós temos ao andar com Cristo é de que de fato nós vamos enfrentar sofrimentos. Olha o que Paulo vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Veja que Paulo não está dizendo que nós teremos uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida sossegada. Paulo quer que saibamos que a nossa vida na terra, ela não é esse mar de rosas que nós pensamos. Não é uma vida com riqueza, sem doenças, sem lutos, sem percas financeiras, sem crises de relacionamentos. Ele quer que tenhamos a esperança de uma vida plena, mas não aqui, uma vida no céu. Outra realidade, não existe vida cristã sem sofrimento. É por isso que você sofre, é por isso que eu sofro, é por isso que os crentes sofrem. Porque esta é a realidade, o sofrimento ele é um fato na vida cristã, na caminhada cristã. Se tivermos, Paulo não está dizendo, olha, se vocês tiverem sofrimento, não, ele está dizendo o seguinte: tenho por certo que os sofrimentos, isso significa que vamos sofrer mesmo. Esse texto, ele traz essa ideia, não há como escapar. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. É isso que está aí no texto. Se com Ele sofremos. Agora, a sequência é, também com Ele seremos glorificados. Mais uma vez nós temos aqui a ideia de sofrimento sendo afirmada. Então essa é uma regra básica. Quando alguém disser para você que a vida cristã é uma vida de oba-oba, é uma vida fácil, é uma vida moleza, desconfie dele, porque não é. O sofrimento na vida do crente é um fato. Não é se vai acontecer, ele é um fato, ele acontece. E aí você já deve estar pensando, pastor, mas era para animar nós, o senhor está desanimando nós. Calma que piora, mas depois melhora. A segunda lição que esse texto nos traz está dos versos 19 ao 20. É que se a vida de sofrimento é um fato ao crente, a segunda verdade nesse texto é que Deus é quem nos submete ao sofrimento. É o próprio Deus. Existem algumas situações que parece e que nós cavamos o próprio buraco para pularmos dentro, por conta do nosso pecado.
Mas há muitas outras situações que o próprio Deus, ele nos leva a esta vida, a esta condição de sofrimento. Olha só, verso 19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. A sequência do verso diz, na esperança, mas nós vamos encaixar ele no verso 21. Mas até aqui, Paulo diz que o próprio Deus sujeitou a terra para o sofrimento. Deus sujeitou a criação à futilidade. E essa ideia da futilidade aqui é sofrimento mesmo. Inutilidade, em algumas versões vão aparecer. Foi o próprio Deus quem faz. E aí, onde é que Deus faz isso? Gênesis capítulo 3, os versos 17 ao verso 19. Olha só o que Deus diz. E Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, ao pó tornarás. O próprio Deus sujeitou-nos a este sofrimento. Era para estarmos belos e felizes no jardim. Mas o pecado nos colocou nessa condição. E o próprio Deus, então, agora sujeitou-nos a esta situação. A recepção da herança que nos é dada em Cristo envolve também participarmos em seu sofrimento. É o verso de número 17 de Romanos 8. Nós vamos receber, sim, as bênçãos plenas em Cristo Jesus, mas isso envolve também o sofrimento. E é o próprio Deus quem nos conduz ao sofrimento. Veja que é interessante quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, pegue o seu carro, o seu cavalo baio, lá naquele tempo não tinha carro, vamos falar dos cavalos, pegue a sua carruagem com rodas de ouro e siga-me. Foi isso que Jesus disse? Não, não foi. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Olha só, são palavras de que não há sofrimento? E parece que não. Quando Jesus, aquele jovem rico, apareceu lá, e então indaga Jesus o que ele deveria fazer para herdar o reino do céu ou entrar no céu, e Jesus vira para ele e dá algumas opções, e ele diz, em tudo isso eu tenho cumprido. Na lei eu tenho cumprido. Aí Jesus termina e diz para ele o seguinte, então te falta apenas uma coisa, vá, vende tudo o que possui, dá aos pobres e siga-me. E aquele jovem saiu triste porque ele não conseguia abrir mão daquela riqueza, ele não queria seguir por um caminho que envolvesse sofrimento. Me parece que quando Jesus convida os seus discípulos, ele não enganou nenhum deles. Ele simplesmente convidou-os e disse a eles, olha, prestem atenção, se eles perseguem a mim, certamente perseguirão vocês. Se eles odeiam a mim, certamente odiarão a vocês. Percebam que Jesus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis para aqueles homens. De maneira nenhuma. Perceba que o evangelho bonachão, o evangelho onde nada se perde, tem começado a ser pregado há pouco tempo. Mas abraçar a fé cristã, abraçar o evangelho, custa e custa caro. E é por isso que eu quero dizer aos irmãos, os que me acompanham aqui na igreja agora, os que nos acompanham aí online, se você já é crente, prepare-se e siga, porque você vai sofrer.
Se você ainda não é crente e quer abraçar a fé cristã, e você quer se tornar um crente em Jesus Cristo, não venha iludido e enganado com a conversa de casa boa, carro bom, saúde perfeita. Isso é mentira. Jesus nunca prometeu tal coisa. Nunca prometeu tal coisa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus nunca nos enganou com relação à caminhada com Ele. Sofreremos. Deus nos submete a esse sofrimento. Agora começa a ficar bom. Sempre assim, a gente piora bastante, dá as notícias ruins, e aí depois traz as boas. A terceira lição que a gente acompanha nesse texto, lá nos versos 21 em diante, é que ali nós começamos então a ver uma luz no fim do túnel do sofrimento. Primeira é que o sofrimento é um fato na vida do crente. A segunda é que o próprio Deus nos submete a esse sofrimento. E é verdade. Ele nos submete a esse sofrimento. Às vezes você está fazendo tudo certinho, caminhando direitinho, andando com Deus, servindo a Deus, e a coisa está difícil. E você não entende. Deus, Ele quer você exatamente ali. Para que você não saia dali daquela situação. Mas Ele também espera que você não desperdice aquele sofrimento. Então, nós temos aí uma terceira lição. E qual é? Que para todo sofrimento há propósito divino. Há um propósito divino em nosso sofrimento. Nós terminamos de ler o verso de número 20, ele termina a parte B aí, na esperança, não é isso que termina? Vai no verso 21, diz assim: na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada, ela geme até agora como que em dores de parto. E não só a natureza, mas nós mesmos, no verso de número 23, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O propósito divino em nosso sofrimento é promover o nosso, e essa palavra é minha, mas eu peguei ela do Russell Shedd, é promover o nosso desmame das coisas terrenas. Esse é o propósito divino. Eu vi isso muito claro numa visita do pastor Mendes ao pastor Russell Shedd. Foram juntos alguns pastores daquela região visitar o pastor Russell Shedd já bem no finalzinho da vida dele, bem velhinho, doente, com muitas dores. E naquela entrevista, o pastor Russell Shedd disse ao pastor Mendes: eu estou feliz, porque até aqui eu nunca havia sofrido ou experimentado muito sofrimento. Minha vida tinha sido muito boa, mas nesses últimos dias eu tenho sentido dores. E eu tenho sido grato a Deus, pois estou sentindo como se estivesse sendo desmamado do mundo. Cara, esse negócio é interessantíssimo. Eu poderia ter visto só essa entrevista, essa conversa, e aquilo não provocar nada em mim. Mas agradecer pelas dores, agradecer pelo sofrimento, entendendo que isso está me desmamando das coisas da terra. Há um propósito divino nisso. E aí, naquela entrevista, o pastor Russell Shedd continuou dizendo, ele se baseou lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16, e 1 Pedro 4, 5, ele disse que é normal e bom o crente padecer sofrimento.
Sofrer é uma forma de nos aproximar de Deus. Então, se você está sofrendo, dá glória a Deus aí. Está doendo, pastor? Dá glória a Deus. Continue firme. Olhando para esse texto, o nosso sofrimento ele é mais um ato de misericórdia divina para conosco. Sofrer significa que Deus está nos dando oportunidade de andarmos para mais perto dele. A ideia de Deus promover esse desmame nosso das coisas do mundo, o sofrimento, ele nos prepara e ele nos faz, e aí eu vou parafrasear um outro poeta que vocês conhecem também, eu não vou dizer o nome, mas ele também diz, numa das músicas, sentir saudade daquilo que ainda não viu. E o sofrimento na terra tem um propósito para o crente, que é promover no crente saudade de um lugar que ele ainda não viu, que é do céu. Sentir vontade de estar com Deus. Sentir vontade de sair deste lugar onde tem dor, onde tem tristeza, onde há medo, onde há decepção, para um lugar onde nada disso mais haverá. E é por isso que o sofrimento promove o desmame. É por isso que nós não podemos desperdiçar o nosso sofrimento. Diz o Hendrickson, a criação inteira deseja ardentemente a salvação dos filhos de Deus, porque tal evento significará também glória para toda a criação. Temos que levar em conta que não foi a sua própria escolha, ou seja, da criação, que não foi por sua própria culpa, ou seja, da criação, que a criação foi sujeita à futilidade. Não foi a criação irracional que pecou, foi o homem. E aquele que sujeitou a criação à futilidade foi Deus. Foi Ele quem, devido ao pecado do homem, pronunciou uma maldição sobre que ou quem? Bem, em certo sentido sobre a criação, mas em certo sentido ainda mais profundo sobre o homem. O sofrimento está aí. E esse sofrimento nos faz lembrar e olhar para Deus. Por isso que você não pode desperdiçar o seu sofrimento. Nós não podemos desperdiçar o nosso sofrimento. Nós precisamos aproveitá-lo. Paulo está querendo dizer a mim e a você, não desperdice o seu sofrimento, pastor Cláudio. Não desperdice o seu sofrimento, Igreja Batista da Paz de Indaiatuba. Não desperdice o seu sofrimento, crente, em qualquer lugar deste planeta. E como é que nós vamos desperdiçar o nosso sofrimento? Nós desperdiçaremos o nosso sofrimento se colocarmos a nossa esperança de virada em pessoas ou planos humanos. O nosso sofrimento, ele sempre está ligado a produzir algo que nos aproxima de Deus. O crente é isso. Logo, ou você é filho ou você não é filho. Se você é filho, tudo na sua vida tem um plano, tem um propósito, e esse propósito é divino. E é por isso que nós não podemos desperdiçar os nossos sofrimentos. Precisamos saber também diferenciar os planos do diabo e os planos de Deus em nossos sofrimentos. Porque ambos têm planos nesses sofrimentos. Deus tem o plano. Deus tem um propósito no seu sofrimento, no meu sofrimento. Mas o diabo também tem plano e tem propósito no momento em que nós estamos sofrendo. E por isso nós precisamos diferenciar os planos de cada um para não desperdiçarmos o nosso sofrimento. E como é que nós fazemos isso?
Presta atenção. O diabo, ele quer derrotá-lo e afastá-lo de Deus. Ele fará o possível para fazê-lo murmurar e maldizer a Deus. Ele fará o possível para que você veja os resultados apenas a partir da sua visão terrena das coisas. Ele fará o possível para que você busque alternativas para sair do sofrimento em coisas que desagradam a Deus. E se você agir dessa forma, só aí você já se autodestrói. Agora, quais são os planos de Deus e o propósito de Deus? Deus quer que em meio ao sofrimento você experimente descansar nele. Deus quer que o seu sofrimento o torne mais parecido com Jesus Cristo. Deus quer que o seu sofrimento o faça desejar ainda mais a presença dele em sua vida. Deus quer que sua conduta no sofrimento glorifique a ele. Entenderam a diferença de planos? Há propósito em nossos sofrimentos. Há propósito divino. Por isso eu e você não podemos andar desanimados quando estamos sofrendo. É lógico que dói. É muito difícil pedir para alguém sair dando risada e dando glória a Deus no meio do sofrimento. Eu não consigo fazer, então não conseguiria aqui ensiná-los a fazer. Mas o que eu quero nessa noite é lembrar você que nos acompanha, você que está aqui comigo, ouvindo essa mensagem, a não desperdiçar esse sofrimento. Um outro bom momento para você pensar sobre isso, depois se você quiser, lá no Google você vai conseguir dar uma pesquisada. Por volta de 2006, se eu não me engano, o John Piper, ele enfrentou um câncer. E ao enfrentar aquele câncer, ele escreveu um artigo. Eu não consigo falar de todos aqui, porque levaria muito tempo. Mas nesse artigo, ele deu 10 motivos pelo qual você desperdiçaria o seu câncer, sem glorificar a Deus. Mas ele escreve ali, não desperdice o seu câncer. E ali ele dá 10 motivos de como seria desperdiçado. Percebam que há planos de Deus, há motivos divinos, até nas enfermidades mais cruéis e doídas na vida do crente. Depois, se você pesquisar lá, você vai encontrar essa mensagem lá. Alguém já traduziu essa mensagem. Não desperdice o seu câncer, é o tema. Porque nós devemos glorificar a Deus, porque todo sofrimento que vem a mim e a você, que é filho de Deus, que depende de Deus, Deus não te abandonou. Ele tem um propósito, Ele tem um plano para você. Entenderam? Então não entra em desespero, não entra em pânico, não joga a toalha. Siga firme. Continue olhando para Deus. Faça com que esse sofrimento glorifique a Deus. Outro dia eu vi, é um meme, lógico que é, né? Mas a internet, ela traz muita coisa boa e coisa ruim. E outro dia eu dei risada, eu não sei quem é que fala, mas tem uma mulher lá que ela fala assim, e aí, já vamos levantar, bora confundir Satanás? Eu falei, eu vou ver o que é isso aqui agora, que ideia que é essa, né? E aí ela deu lá as receitinhas do confundir Satanás dela lá, né? E era exatamente a ideia de você glorificar Deus, mesmo no sofrimento, mesmo em dificuldade, mesmo em crise, os seus atos, a sua forma de andar, a sua forma de enxergar as coisas glorificam a Deus. A sua confiança está em Deus. Quando ninguém mais acredita em você, quando ninguém mais consegue ver você saindo daquele sofrimento, você ainda continua confiando que Deus pode tirar você de lá. Você ainda continua confiando que tudo que você está vivendo está, de certa forma, contribuindo para o seu crescimento na fé
e está cumprindo com o seu papel de filho de Deus em glorificar ao seu Pai. Essa é a ideia. Não desperdice o seu sofrimento. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos caras que eu admiro muito, e gosto muito de conversar com ele, mas tem dia que ele está inteligente demais, eu não consigo acompanhar o raciocínio, e aí eu faço de conta que eu entendo, mas eu não entendi. Mas eu gosto de conversar muito com ele, que é o Gabriel, meu filho. E esses dias nós estávamos conversando, não sei se foi na quarta, quinta, eu não sei que dia que foi, à noite, e nós dois estávamos falando sobre essa questão. E ele falou: pai, eu sofri muito há algum tempo atrás. E aí eu achei muito interessante que ele foi muito honesto. Eu não pedi para ele para fazer isso, mas eu vou ter que fazer. E ele disse assim: eu achei que eu ia morrer sentado naquele sofá ali. Ele estava lá em pezinho, eu estava sentado na mesa digitando alguma coisa, estudando alguma coisa. Acho que eu estava gravando devocional. Eu achei que eu ia morrer sentado naquele sofá ali. Mas, pai, você viu que eu tive condições, Deus me deu condições de resolver um dos problemas mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida? E de fato era. E ele foi sozinho e resolveu. Ele falou: aquilo gerou condições para que eu resolvesse isso. O sofrimento, ele não nos mata. O sofrimento, quando encarado do jeito certo, para a glória de Deus, ele nos fortalece. Ele nos dá robustez cristã. Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice. E por último aqui, os versos 22 ao 25, é que sofre, nós vamos sofrer, não tem outro jeito. É Deus quem nos empurra para esse sofrimento, porque a hora que cremos em Cristo, nós assinamos a nossa carta: ok, Senhor, eu quero sofrer, e eu vou sofrer pelo Teu nome. E nós deveríamos considerar isso uma honra para nós. Os primeiros cristãos se consideravam honrados em sofrer as dores de Cristo. Nós deveríamos também considerar, saber que há propósito no nosso sofrimento. Mas a quarta lição que eu aprendo nesse texto é que há esperança real em meio ao sofrimento. Você pode estar sofrendo agora, mas o crente, ele não sofre sem esperança, porque há uma esperança real que brota nos nossos corações. Verso 22, olha só o que diz aí. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Veja que Paulo está usando uma linguagem de dor de parto. E é exatamente para promover essa esperança no sofrimento. Isso não é sem motivo. Pense comigo. Por mais que uma mulher sinta dor nos momentos que antecedem o parto, ela de tudo se esquece quando ouve o choro e vê o rosto do seu bebê. Eu estou mentindo, mulherada? As que foram mães? A gente vê aí vídeos, as mulheres sofrendo, chorando de dor, mas nasceu o bebê, há um sorriso no rosto. Um belo sorriso no rosto. E aí é por isso que Paulo está usando esta ideia, essa linguagem aqui. E assim somos, por mais que soframos no decorrer da vida, nossa esperança ela não é sem sentido. Nós sabemos que haverá algo maravilhoso para nós. Por isso essa linguagem de dores de parto.
Quando chegar essa hora, veremos que nem o melhor dia, o dia mais espetacular vivido por nós na terra, poderá se comparar com a beleza daquele dia. Nós não vivemos sem esperança, gente. Diante de Cristo, todos os sofrimentos nossos serão esquecidos. Hoje teve aqui na escola bíblica algumas perguntas aí, né? Será que nós vamos reconhecer alguém lá no... Era isso, né? Será que vamos reconhecer? E o pastor Ronaldo na IBD falou, não vou dar minha ideia aqui para não ser acusado de heresia. Mas eu acho que será tão espetacular aquele lugar, aquele momento, que eu acho que as coisas perderão o sentido terreno. Então, me parece que Paulo está preparando-nos para isso. Há uma esperança real no crente em meio ao sofrimento. Deus não colocou você para sofrer à toa. Deus não trouxe esse sofrimento até você, até mim, sem propósito. Deus não está, na linguagem, malhando em ferro frio. Ele não está fazendo isso. Deus tem planos bem definidos para você e para mim. E esse sofrimento que você e eu estamos enfrentando agora, ele tem propósito. Ele não é sem propósito. Lembre-se da palavrinha, desmamar. Ele está nos desmamando das coisas terrenas. Percebe que, às vezes, nós conversamos com alguns irmãos, alguns crentes, e se tem uma coisa que eles ficam extremamente ofendidos, é a possibilidade de morrer. Quem já conversou com alguém assim? Você quer ofender o cara, você fala com ele sobre a possibilidade de morte. Mas a possibilidade de morte de um crente deveria ofendê-lo ou deveria fazê-lo ficar feliz? É que nós, em algum momento da vida, passamos a amar mais as coisas da terra do que as coisas do céu. E é natural que seja assim, porque as da terra nós estamos vendo e as do céu ainda não estamos vendo. E é por isso que o sofrimento promove o desmame. Faz-nos sentir vontade de ir para aquele outro lado, para aquele outro lugar. Os nossos dias de sofrimentos na terra devem fazer-nos ansiar pela vida no céu. Ansiarmos pela vida em nosso lar celeste. Por isso que Paulo vai dizer, considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os nossos sofrimentos não ocorrem porque não somos filhos de Deus. Se você tinha isso no seu coração, achando que você é o azaradão, é o abandonadão, de vez em quando eu me sinto assim. Estou dizendo tudo isso porque eu já passo por isso. Né? Às vezes nós pensamos que eu estou passando isso porque eu sou uma ameba. Olha, o sofrimento não é por isso. Não é porque Deus abandonou você. Pelo contrário, ele ocorre para que você e eu sejamos desmamados dos desejos terrenos. E que sejamos desejosos das coisas celestiais. Nós somos filhos, fomos adotados em Cristo Jesus. A questão é que ainda estamos a caminho de nosso lar. Nós não chegamos lá ainda. Estamos ainda aguardando para desfrutarmos das bênçãos recebidas em Cristo, em sua plenitude. Nós recebemos e já temos as bênçãos de Cristo, mas não plena, porque nós ainda sofremos dores, nós ainda temos crises, temos problemas para resolver. Nós estamos aguardando por uma vida num lugar onde não haverá dor, tristeza, medo, nem morte.
Estamos aguardando a glorificação do nosso corpo. Tudo o que temos sobre esse assunto é a promessa. Quem aqui teve algum parente que morreu e voltou com o corpo glorificado, falou, olha, é assim que nós vamos ver? Não temos. Nós não sabemos como será isso. Tudo que nós temos é a promessa. Ainda não sabemos como será esse corpo. Ainda não sabemos claramente em detalhes como será esse lar eterno. Tudo o que temos nesse tempo é a esperança. Por isso, Paulo nos encoraja a continuarmos aguardando com paciência. E isso significa esperança. Aguardar com paciência significa esperança. Continuarmos aguardando com confiança na promessa. E isso significa fé. Você não foi abandonado. Eu não fui abandonado por Deus. Esse sofrimento não vai nos matar. Deus está fazendo o que precisa ser feito em mim, em você, através de mim e através de você. Por isso, não podemos desanimar, não podemos desperdiçar os nossos sofrimentos. Não desperdice os sofrimentos da sua vida. Precisamos lembrar, para não desfalecermos, que o sofrimento ele é um fato na vida do crente. Se não quiser sofrer, não seja crente. Precisamos lembrar de que é Deus quem nos submete a esse sofrimento. Ele é quem faz isso. Mas nós precisamos também lembrar que há um propósito de Deus nesse sofrimento nosso. E precisamos ser lembrados de que há uma esperança real em meio ao sofrimento. Nós não sofremos porque gostamos de sofrer e nem é sem sentido. Nós estamos sendo preparados para uma vida no lar celestial. Fomos adotados como filho. E aqui eu quero contar aqui uma história. Havia um orfanato com várias crianças para serem adotadas. E uma família, então, vai visitar esse orfanato. E então, naquela visita, eles observam um garoto e dizem, nós vamos, resolveram entre eles, vamos adotar esse menino. E então, depois de a família resolver isso, procurou então quem cuidava daquele orfanato e disse, olha, nós resolvemos a nossa família e nós queremos a possibilidade de adotar esse menino. E então o orfanato disse para nós, tudo bem, então vamos dar então continuidade no processo de adoção. Precisamos que tragam documentação, isso, mais aquilo e aquilo outro. Então aquela família trouxe toda a documentação. O orfanato aprovou a documentação. E então eles puderam anunciar àquele garoto, olha, você foi adotado por essa família. E aquele garoto disse, então posso ir embora com eles para casa agora? E então quem cuidava daquele orfanato disse o seguinte, não, ainda você não pode. A documentação deles está correta, eles têm todas as credenciais para te adotar, você pode se considerar adotado por eles, mas precisa levar isso ao juiz para que haja um veredicto do juiz sobre a sua adoção. E então aquele menino esperou. Ele teve a esperança de que um dia ele ia morar na casa daquela família. E então leva-se a documentação e passa por todos os processos, todas as instâncias, né? Instâncias, né? E então o juiz dá o veredicto aprovando a adoção daquela criança para aquela família. E então aquela família volta ao orfanato e diz, está aqui a documentação, ele agora oficialmente é nosso filho. E então
aquele menino diz, finalmente eu vou para casa. E a família diz, você vai para casa. Só que aquela família morava num lugar muito distante. Pega aquela criança, coloca-o dentro do carro. E então eles vão viajar por dias até chegarem na casa. E somente lá naquela casa, aquela criança que já era adotada já há alguns meses ou ano, porque esse tempo de adoção demora muito. E somente naquele tempo aquela criança então chega naquela casa que a adotou. E então ele encontra o quarto dele preparado, a cama dele preparada, as coisas todas preparadas para que ele então desfrute plenamente da adoção. Eu e você fomos adotados em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. O nosso Pai celestial e o nosso Salvador prometeu que ele nos levará para o lar celestial. Ele disse, eu vou para preparar-vos lugar. Não é isso? Documentação, tudo ok. Tudo certo. Você é meu filho. Eu adotei você. Mas aguenta alguns dias para que você possa então chegar na sua casa de adoção. Na sua casa, com o seu quarto, com o seu espaço, onde você desfrutará plenamente de todas as bênçãos da adoção de filho. Por isso, o sofrimento não é sem esperança para nós. Seu sofrimento, meu sofrimento, não é sem esperança. Porque nós já fomos adotados. Nós somos filhos de Deus. Nós somos da família de Deus. Apenas estamos a caminho da casa onde passaremos toda a eternidade. Talvez ainda não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas um dia, eu e você, nem lembraremos das dores e tristezas ou alegrias que passamos aqui na terra, porque aquele lugar será muito melhor do que o que nós temos hoje. Por isso, não desperdice o sofrimento. Use o seu sofrimento para glorificar a Deus. Vamos orar, gente? Senhor, nós estamos diante da Tua presença e o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe o quanto essa palavra falou ao meu coração durante essa semana. O Senhor sabe o quão bom foi ser confrontado e também confortado por esta palavra durante a semana, Senhor. Em que muitas vezes eu estava desanimado com os sofrimentos da vida. Então eu quero te agradecer, Deus, porque por tua graça, por tua misericórdia, essa palavra trouxe ânimo ao meu coração. Sabendo que eu não estou abandonado, sabendo que o Senhor está cuidando de mim, sabendo que até os sofrimentos que eu passo, que eu enfrento, há propósito do Senhor neles. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que este mesmo sentimento alcance o coração da tua igreja, o coração dos meus irmãos, alcance os nossos corações e faça-nos, ó Deus, perceber que o Senhor está conosco. Ó Deus, ajuda-nos a glorificarmos o teu nome, independentemente das situações que se levantam no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus. Não deixa, Senhor, que o desânimo tire de nós a alegria de andar nos teus caminhos e de te servir. Sonda, Senhor, os corações de cada um de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a mantermos a esperança, a mantermos a fé no Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, dai-nos condições de tomarmos decisões que glorificam ao Senhor em meio aos sofrimentos cotidianos. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós quando murmuramos em meio aos sofrimentos. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós quando desperdiçamos os sofrimentos que nos deveriam aproximar mais do Senhor e nós desperdiçamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E por tua graça nos ajude a olharmos para o Senhor. Pai, cuida de cada família, cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem e os que ainda vão ouvir. Em nome de Jesus, Pai, dando sabedoria e guardando o coração de cada um deles no Senhor, em meio às crises, em meio aos sofrimentos que é tão comum no nosso dia a dia. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Deixa eu dar alguns recados aqui, irmãos.